sido criada pelo mundo, porque naquele tempo nossos pais ficavam preocupados com a provisão, e nós fomos pelo mundo, do Rio de Janeiro para São Paulo.
Boa tarde a todos. É com imenso prazer que a Aeroporte hoje faz a primeira live para apresentar para todo mundo o nosso novo imperador, que hoje será apresentado, o Imperador 4000. Temos a certeza que estaremos apresentando a vocês a máquina que tem mais tecnologia embarcada no segmento. Queria também poder mandar um abraço a todos os nossos clientes da região da loja nossa de Uruaçu, de Unai e de Formosa, e aos nossos colaboradores, o nosso muito obrigado por tudo que tem feito para a nossa empresa. Eu gostaria nesse momento de apresentar esse show de máquina que vocês vão conhecer. Queria chamar os nossos colaboradores, Júnior e Alexandre, que vão fazer a apresentação a todos vocês. Muito obrigado e continuem no nosso canal, que vocês vão gostar muito. Obrigado. Muito obrigado pela recepção. A gente hoje vai apresentar o usador 4000, pessoal. Que é uma máquina que tem crescido muito na nossa região aí. E a gente vai falar um pouco da inovação e o desempenho que essa máquina tem e o tanto de tecnologia embarcada. Outro detalhe, nacional, toda brasileira. Então, uma tecnologia nossa mesmo, fabricada aqui no Brasil. Então, a gente vai falar um pouco da máquina aí. Especificações, detalhes, o desempenho dela e o que ela vem trazer de tecnologia ao campo aí hoje. Eu tenho aqui o Alexandre também, que vai estar dando uma palavra com a gente aí, auxiliando aí no contexto da máquina em geral. Boa tarde a todos. Nós vamos apresentar essa máquina que veio para revolucionar o cenário de pulverização. Essa máquina é o modelo Imperador 4000, 36 metros de barra, giro inteligente nas 4 rodas, um tanque de produto de 4.000 litros, um motor Cummins de 260 CV e com um vão livre de 1,60 a 2 metros de altura. Essas são a configuração da nossa máquina e a gente vai começar a fazer essa configuração pela cabine, começar a explicar os detalhes da cabine, após o motor e, enfim, o restante da nossa máquina. Você pode estar vendo aí, pessoal, ó, a gente vai dar uma afastada aí. Olha o design dessa máquina aí, um show de bola, uma máquina que veio para diferenciar mesmo o mercado aí, e a gente tem um bom desempenho aí. Então, só a apresentação da máquina em geral, você já vê que é outro padrão aí. Tá? Então, a gente vai estar subindo na cabine aqui agora, para poder estar explicando e mostrando o interior da cabine lá, como é que é o funcionamento e a facilidade operacional hoje que a gente está tendo e necessitando a qualificação maior dos operadores aí no sistema. Então, pessoal, começando aqui com a nossa cabine do Imperador 4000, não sei se pelo vídeo, mas olha o tamanho dessa cabine, o conforto que essa cabine tem.
Aqui nós temos o espaço do banco do instrutor, o conforto que o operador tem. É uma máquina pneumática que tem uma suspensão maravilhosa, não vai dar tanto baque aqui para o operador. Sem contar a ergonomia, né? A visão que o operador tem. A gente temos aqui a nossa porta de emergência, também a porta do tampa-fusíveis, mas que, ó, se o operador olhou para os lados, ele já está em contato com toda a barra, tá vendo toda a barra por motivo de ser central. Não tem que ficar olhando em retrovisor, olhando para trás, para conseguir ver a barra em máquinas de barras traseiras, né? E vamos explicar um pouco, ó, a máquina porta objetos para todo lado, o ar-condicionado, já vem com som de série, certo? O espaço que a máquina tem, porta-copo na cabine, ar-condicionado, saída de ar nas canaletas laterais, inferiores aqui, para os pés do operador e tudo mais. Na parte do nosso topper, vamos começar a falar um pouco agora de tecnologia. Primeiramente, é o Topper 5500 DT. Nós temos hoje o Conecta e a telemetria de tecnologia embarcada, que já vem de série no Imperador 4000. O Conecta é o acesso remoto do pessoal do Rio Grande do Sul para direto com o cliente, né? Então, um simples exemplo. Às vezes o operador está lá na fazenda e aconteceu um problema elétrico, ele não conseguiu contato com o concessionário, com algum técnico imediato. Ele manda o WhatsApp para o número que está gravado aqui nessa figura. O pessoal da Stara vai responder instantâneo, no mesmo momento. Ele vai perguntar a identidade do topper, que vai ter um ID aqui. Ele vai tirar a foto e mandar para o pessoal. O pessoal vai conectar como se fosse o TeamViewer no topper. Então, lá da fábrica, de dentro da indústria da máquina, os nossos técnicos e engenheiros estão auxiliando o operador na fazenda. Eles vão mexer no topper de lá e ensinar o operador o que é o problema. Se caso não for elétrico, não for configuração de topper, já vai acionar a concessionária já com destino de que pode ser. Então, assim, o que isso facilita para o cliente? A ida na fazenda, coisa que podia se tornar 2 ou 3 idas, já vai uma vez só, sabendo qual peça, sabendo qual defeito que evitando os gastos e tudo mais. E a telemetria é a fazenda na palma da mão. Então, do próprio celular, o cliente vai acompanhar todo o desenvolvimento da máquina, todo o serviço. Vai acompanhar qual talhão ele está, o relevo, vai acompanhar quantos hectares já fez, qual a vazão que ele fez, tá? E vai acompanhar todo o sistema, o que está acontecendo na máquina em tempo real, tá, ok? Partindo aqui, ó, para a parte de console e topper, nós temos aqui as luzes, são todas digitais, ó, deu um giro, ele vai acender todas as luzes da máquina, barra, blue beam, faróis de trabalho e etc. Para desligar, só rodar ao contrário, vai desligar todas as luzes. Nosso console de tecla, abertura de bitola, é bem simples, ó. Selecionou frente, essa mesma tecla vai abrir ou fechar. Selecionou traseira, essa mesma tecla vai abrir ou fechar. Então, bem simples a abertura de bitola, só marcar nas castanhas que a gente vai mostrar na parte inferior da máquina, lá embaixo no chassi. Sobre a transmissão da máquina e mancha, ó, aqui a gente regula os 15 graus das barras, tanto barra esquerda, sobe e baixa barra esquerda, sobe e desce barra direita. Ok de ligar e pausar a aplicação, e sobe e baixa quadro. Atrás do nosso mancha, a gente tem 2 botões. O botão direito ele vai aumentar a velocidade de 2 em 2 km por hora e o botão esquerdo vai diminuir a velocidade, regredir, de 2 em 2 km por hora. Ela não é marcha, não é primeira marcha, segunda ou terceira. A máquina, os motores de rodas são PWM. Então, deu marcha, para aumentar 2 km por hora, deu o botão direito, a máquina vai mandar 1000 volts para PWM, que vai aumentar o fluxo de óleo nas 4 rodas, iguais, de todos os dois. Para reduzir, ele vai reduzir do mesmo jeito, vai fechar o fluxo de óleo, a máquina vai reduzir a velocidade.
Esse é o nosso sistema de transmissão. Com isso, a gente tem o freio dinâmico. O freio dinâmico é o seguinte, a gente, funcionado aqui, deu um piso, está trabalhando, ó, a máquina se limitou a velocidade dela, supondo em 18 km por hora, o manche pode ficar todo para frente, que ela vai andar a 18 km por hora. Apertou no freio, deu só um piso, tira o pé, a máquina vai reduzir a velocidade bruscamente, mas não vai parar, porque no operacional, no campo, se precisa parar um pulverizador, é por causa de uma curva de nível muito alta, é por causa de um buraco, entre outras coisas. Então, pisou no freio, a máquina vai reduzir a velocidade e vai retornar a velocidade gradativamente, devagar, sem precisar soquear o manche. Lembrando aí, pessoal, o que o Alexandre falou aí, né? Então, a gente tem, além da transmissão eletrônica que facilita hoje, que a gente não vai ter a máquina de suco para trabalhar, aí a gente evita um desgaste prematuro em hidro e em tudo mais. Então, a gente tem o que hoje? A gente não tem marchas, né? Então, ele vai aumentando de 2 em 2 por hora, né? Que é onde a gente vai trabalhar com essa máquina e até 35 por hora de pulverização, né? E daí, através do freio ali, a gente consegue, igual ele falou, a gente consegue fazer um acionamento. E também, além disso, no freio ali, a gente tem ABS nas 4 rodas. O que seria? Precisou de uma parada de emergência, eu vou acionar o pedal no segundo estágio ali e ele vai parar a máquina imediatamente. Então, é mais uma segurança no campo aí para poder, algum caso de parada de emergência aí também, viu? Continuando aqui sobre o topper, né, esqueci o comentário, é a nossa câmera, né? O operador fica aqui o tempo todo, dá para ele olhar o rastro, como está o rastro, também a pulverização, como está saindo, serve também como câmera de ré para fazer estacionar em algum lugar, no barracão, e etc. E esse botão aqui é para o acionamento do piloto, o nosso TD3, no piloto mais avançado aí da categoria, com uma ótima repetibilidade de rastro. Então, sobre a nossa cabine é isso, o nosso Topper 500, um pouco aí para os nossos clientes, nosso operador conhecer. E vamos seguir para a parte de motor agora, lá atrás. Tá o microfone, Xandi. Segura. Ó, pessoal, aqui também mostrando para vocês a facilidade que é para a gente ter acesso à parte do motor aí, ó. Então, hoje a gente, por questão de manutenção periódica e revisões, a gente tem acesso bem fácil aí que a gente está demonstrando para a gente aí. Né? Então, é um vão bem alongado para a gente poder ter uma acessibilidade melhor para estar trabalhando sempre aí nas revisões. Então, pessoal, a gente vai mostrar um pouco da parte do motor aqui, né? A acessibilidade aqui, né? Então, igual o Alexandre comentou, hoje a gente tem um motor de 260 CV. O que seria? A gente tem um motor eletrônico, certo? Então, onde a gente tem um consumo mais baixo de combustível, juntamente com a transmissão eletrônica, a gente consegue ter um melhor desempenho da máquina e um menor consumo de combustível, né? Então, se a gente ver aqui, ó, o espaço para manutenção é bem simples. Aqui em cima, para fazer a troca, apenas troca de filtros de óleo. Questão de motor e drenagem é tudo embaixo da máquina, tá? Então, para você fazer um acesso da manutenção periódica, que seria verificação de óleo de motor, óleo de arrefecimento, tanto óleo hidráulico, o acesso é bem simples aí, tá? Lembrando também, essa máquina hoje a gente tem um reservatório hidráulico bem pequeno, de 80 litros. Por quê? Porque a gente hoje tem uma limitação que seria tua máquina toda eletrônica, então você não precisa um consumo de óleo tão grande aí, tranquilo? E também aqui do lado, a gente tem um reservatório de água limpa, que seria porque a gente fazer limpeza no sistema de pulverização. Eu precisei lavar os bicos no final do dia, ou fazer uma limpeza no tanque, no próprio indutor de caldo, onde a gente vai abastecer de produto, a gente consegue estar fazendo uma limpeza aí
do sistema em geral, tá, pessoal? Então o acesso aqui é bem simples, bem fácil e é uma manutenção bem tranquila da máquina aí, ok? Um pouquinho de conhecimento, agora a gente vai descer lá embaixo e vamos ver um pouquinho do estrutural das barras da máquina aí. Bom, pessoal, agora a gente vai mostrar um pouco do estrutural da máquina aí, né? Então vocês podem estar reparando aí, né? A máquina ficou bem robusta, né? O sistema de pulverização de quadro e tudo, em si em geral. A gente tem hoje a parte de controlação da máquina, que é tudo através de sensores, né? Sensores acumuladores de pressão, que hoje o que dão uma estabilidade maior para o sistema de barra aí. Então, aquela questão de bater palma, a barra balançar muito, e passar em terrenos que são de difícil aplicação, a gente consegue ter uma velocidade maior e um desempenho melhor da máquina aí. Falando sobre barra, o motivo de ser a única máquina do mundo com barras centrais, né? Porque o pessoal às vezes fica meio em dúvida o motivo que a barra central é mais estável. Mas o porquê? Uma simples comparação é se você andar no ônibus, né? Se você andar na parte da frente do ônibus, aonde fica o eixo, quando passar no quebra-mola, você vai ter mais solavanco. Se você ficar na parte traseira do ônibus também, você vai ter mais solavanco. Mas se você ficar no meio, é bem mais estável, porque você não recebe a pancada em cima do eixo. Então, com a barra central, a estabilidade de barra é outra coisa. Agora, na parte estrutural, que a gente vai falar um pouco aqui de vão livre dessa máquina, é uma máquina com vão livre de 1,60, né, para fazer aplicação no soja hoje, a máquina mais baixa, e com sobe e desce, que é o sistema que a gente tem de levante, erguido, ela fica 2 metros de vão livre, e a gente vai fazer a demonstração já já. O que acontece? Por que é bom, é eficiente essa questão do sobe e desce? Porque não é uma máquina que fica alta o tempo todo, tendo desgaste de embuchamento, sofrendo em curva de níveis, solavanco demais, porque a alta está muito alta, a máquina está alta o tempo todo. Então ela tem esse sistema para aplicações de fungicida no milho, nos estágios mais altos, no milho pendulado, ela fica 2 metros de vão livre. Eu vou passar aqui e vou lá em cima, que eu vou acionar o sobe e desce para o pessoal dar uma olhada aí. Bom, pessoal, o Alexandre vai funcionar a máquina ali, então a gente pode ter um pouquinho de interferência no áudio aí. A gente vai mostrar o vão livre da máquina, ela toda alta, com sobe e desce, e também vou mostrar a altura que a barra vai ficar na aplicação no milho aí, pra gente ter um bom desempenho aí. Então, pessoal, agora o Alexandre vai tá erguendo a máquina aí pra gente, né? A gente vê o vão livre e a parte de quadro aí também. Ó, pessoal, ele tá levantando a máquina aí, ó. Então a gente tá saindo de 1,60 para 2 metros de altura. E ele vai levantar o quadro também aí agora todo, né? A gente vai ter o que? Um vão livre de 3 metros de altura aí, ó, na aplicação do milho aí. Okay? Ele vai estar baixando novamente a máquina aí.
a gente poder estar levantando de novo aí. Ele vai levantar novamente a máquina aí, pessoal, pra gente estar vendo aí. É bem simples, pessoal. É um clique na tela e a máquina já sobe para 2 metros aí. Lembrando, pessoal, que como a gente tem a facilidade hoje de ser hidráulico, a gente vai ter uma limitação de velocidade aí de 18 por hora na aplicação. Ok? Também, pessoal, a gente tem aí o fechamento dessa máquina, a abertura e fechamento das barras são todo automático. Então, o operador com um clique na tela lá vai fechar e abrir as barras por completo. Ó. As barras traseiras estão fechando, travando o quadro, né, que a gente necessita travar o quadro da máquina aí. Ó, pessoal, ele acionou, ela vai se autonivelar sozinha com a calibração que a gente já fez. Ó, ele tá descendo da máquina pra gente mostrar que não tem ninguém lá na máquina lá, ó. Qual a vantagem hoje, pessoal, da gente ter um fechamento completo e todo automático? A gente vai ter um desempenho maior. Então, o problema automático ela vai abrir e fechar mais rapidamente do que se a gente fosse fazer manualmente aí, em todo o sistema da máquina. Assim que fechou o sistema todo, a máquina vai desacelerar, né? E para abrir o mesmo processo, apenas com um clique na tela lá, né? A gente vai estar abrindo todo o sistema da máquina aí, sozinho também, tudo no automático. Então, pessoal, ó, sistema tudo aberto, então a máquina já vai abrir as barras, certo?
e já vai vir para o nivelamento que a gente configurar para pulverização no sistema lá. Tá? Após a abertura das bases, é só a gente destravar o quadro para ter a flexibilidade do sistema de pulverização e daí só aplicar, certo? Então a gente vai chegar mais um pouquinho perto da máquina ali, a gente vai mostrar o giro nas quadras para vocês verem o que é o grande diferencial. A gente tem um giro nas quadras hoje, que seria, ele vai ter um menos amassamento da área, certo? Então, você pode notar aqui que o giro traseiro está acompanhando o giro dianteiro, que seria, a gente vai ter um menos amassamento no sistema de pulverização. Um exemplo, um pivô, que você tem que fazer uma volta em cima da estrada, não quer fazer bordadura no sistema, então você consegue fazer a manobra em cima da estrada e nisso ganhando tempo e menos amassamento de perda. A gente vai demonstrar para nós aí o giro nas quadras. Ele tem um delayzinho, né, o tempo de resposta dianteiro e traseiro, mas ele acompanha 100%. Então a gente pode notar que o giro nas quadras aí fica show de bola. Então, pessoal, hoje a gente tem um grande desempenho com esse giro nas quadras aí, certo? Além disso, a gente tem uma iluminação na máquina, acho que é 360. Deixamos para ligar a iluminação toda da máquina aí, a gente está vendo, vai dar um pouquinho de interferência na câmera aí, mas vai ficar tudo bom. Você pode notar no sistema ali embaixo tem uma luzinha azul, que seria o bluepin da máquina. Seria para a gente fazer uma aplicação noturna, então facilitando para indução de bico, todo o sistema para poder fazer a verificação aí de tudo, ok? Então, vou contar que a iluminação dela é bem 100%. Então, a gente vai estar demonstrando um pouquinho também aí hoje, que seria, a gente tem sistemas de bico a bico, né? Que seria hoje, a gente tem duas linhas de pulverização, certo? O que seriam essas duas linhas de pulverização aí hoje, pessoal? A gente tem a linha 1 de aplicação e a segunda linha. O que a gente tem visto hoje? A gente tem tido uma limitação de bico no sistema de aplicação. O que seria aqui hoje? A gente tem uma linha, hoje a gente está com 0,3 na linha 1 e 0,5 na linha 2. O que seria hoje? Hoje a gente vai ter uma mesma gota em determinadas velocidades. Se eu aplicar 10 por hora, eu vou ter o mesmo tamanho de gota, e a 30 por hora o mesmo tamanho de gota. O que seria hoje? Um exemplo, eu estou a 10 por hora, 15 por hora, ela está com a linha 1 aberta. Passei para 20, 25, ela vai abrir a 2, certo? E daí eu aumentei mais a velocidade, viu que a gota começou a mudar, ela já vai abrir as duas linhas para a gente ter uma uniformidade de gota independente da velocidade da máquina. Tá? Então hoje a gente tem nessa máquina também um sistema recirculante, o que seria? A gente sempre tem 28 a 30 litros recirculando na máquina, que seria, a gente tem dois fluxômetros, um de leitura de saída e um de entrada, né, que seria. Então, a gente ligou a bomba, já está circulando água no sistema completamente, que seria, a gente não vai ter aquele entupimento de final de cano, de bico, e daí, nisso, tem o que a gente costuma falar, né, no modo operacional. Chegou na beira da aplicação da roça ali, eu vou ligar ali uns 1 minuto, 60 segundos ali, para o quê? Para poder sair a água do sistema e daí sim chegar o produto no sistema. Aqui não, aqui a gente tem uma pulverização homogênea já. Então, ligou a bomba, ligou a aplicação, já sai com o produto diretamente no sistema. Então, só complementando um pouco que o Juninho acabou de explicar, o sistema recirculante da máquina, mantendo a cauda homogênea o tempo todo, a máquina, mesmo dentro do barracão, com as barras fechadas, ligou a bomba, acionou a bomba, a água já está circulando em toda a barra e voltando por uma mangueira de 1 polegada que sai da ponta e retorna ao tanque. Hoje, a agricultura de precisão, o que mais implica, o que mais pega, é uma vazão, uma pressão, independente da velocidade, bem estável.
e a cauda homogênea o tempo todo. Hoje, fazendas, clientes, a maioria tem problema com fito na lavoura. Se para almoçar ali 30 minutos, 20 minutinhos, a água que está nas barras aqui, no cano, não sei se consegue ver, a água que está no cano do bico, o produto decanta no bico. Então, o que acontece? 20 minutinhos que ele parou ali, dependendo do produto, cada produto tem sua especificação. Quando ela arrancar, a máquina dá aquele jato de uma vez, na pulverização, na pressão de barro, que acontece o fito, que aí queima a folha da planta, entre outras coisas. Na linha dupla também, que ele já falou sobre, linha 1 e linha 2, o pessoal acha assim, pode ser que fica falha na transição da linha 1 para a linha 2, mas é muito rápido. 300 milésimos de segundo a velocidade de uma ligação para outra, de milissegundos, né? E o que a linha dupla implica maior é a bordadura. Por quê? Aonde que a cigarrinha, dá o exemplo da cigarrinha, o fungo, a doença, aonde ela entra? Ela entra nas bordas do pivô, porque tem mais concentração de planta, tem mais transpasse. Então, os pulverizadores de uma linha só não conseguem, se, exemplo, a vazão é 100 litros por hectare, o que vai cair? Vai cair em média 70 litros, 75, e uma pressão não estável. Isso acontece. Então, tendo duas linhas, um bico menor de pressão na linha 1, ele vai conseguir manter a vazão e a pressão excelente, evitando também a entrada da doença ali. Acho que a gente vai demonstrar, vou passar para o Juninho aqui, a gente vai demonstrar como funciona essa ligação dos bicos aí. Lembrando, pessoal, que além de a gente ter a linha 1 e 2, pulverização, a gente tem um sistema de bico a bico, onde a gente tem mais uma economia na pulverização, que seria, hoje, para a gente trabalhar por hectares, aí uma aplicação por hectare, o produto fica caríssimo. Então, você tendo um sistema de bico a bico, com menos transpasses, que não tem necessidade, então aí a gente já está ganhando mais valor. Além do amassamento, que a gente já falou do giro das quatro, a gente tem o bico a bico, que vai facilitar ainda mais a operação. Um exemplo, o cliente hoje tem uma máquina de 30 metros e tem uma de 36, que é o exemplo da nossa. Ele vai conseguir aplicar com essa máquina, se caso dele parar. Por quê? Porque a gente vai ter um sistema de bico a bico e ele vai desligar automaticamente da forma que precisar da aplicação aí, certo? Então a gente vai estar fazendo uma demonstração aqui das linhas 1 e 2 e também do bico a bico, como fazer um teste e como ele funcionaria parcialmente aí, trabalhando na roça aí, ok? Vamos lá, Vamos vir aqui no cantinho, pessoal. Então, pessoal, o Alexandre vai estar demonstrando pra gente lá agora. Pode notar que a iluminação azul da máquina tá pegando toda a barra de fora a fora aí, tá? Então, a gente, cada bico aqui, a gente tem um motorzinho elétrico, né, que vai fazer o fechamento do sistema de pulverização aí, certo? Então, aqui agora a gente tem a linha 1 ligada, certo? Então, o que seria? A gente está aplicando uma velocidade que a gente terminou no topper, e daí a gente vai estar trabalhando. Eu vou precisar aumentar a minha velocidade, certo? Então, vou precisar aumentar a velocidade. O que eu vou fazer agora? Linha 2. Então, eu vou mudar a linha, ó. Automaticamente, a máquina já muda a linha, certo? Então, eu já aumentei minha velocidade, estou mantendo o mesmo tamanho de gota, certo? E a mesma aplicação, mudando só um pouco a pressão da bomba, certo? Agora, aumentei mais ainda a velocidade, cheguei a aplicar aos meus 35 km por hora. Vou ter que abrir as duas linhas. Então, agora eu tenho o quê? As duas linhas de pulverização trabalhando, certo? Que seria, eu vou ter a mesma gota, a mesma velocidade de aplicação nos papéis finos e o desempenho da máquina show de bola. Fazer um teste do bico a bico, pessoal, desligando, ó. A gente vai filmar aqui. Estamos desligando o bico a bico na máquina. Seria dessa forma que ele vai vir trabalhando aí. Então, pessoal, você vê que é bem excepcional a
pagamento. Então, já simulando nossa aplicação no campo aí. Então, isso vai fazer com que a corrente, ela ficando no automático, ela já vai fazer esse processo aí sozinha, sem você precisar estar clicando em nada lá. Então, deixou tudo automático, ela já faz todo esse processo aí da máquina fundamental aí. Então, pessoal, o sistema recirculante é o que a gente falou. Então, vai ter uma distribuição homogênea. Quando eu entrar com a máquina, ela não vai entrar a vazão é para ser 100, ela não vai entrar com a vazão 200, já vai entrar com a vazão estabilizada, mesmo ligando bico a bico. Por quê? Por causa do sistema recirculante, que favorece esse trabalho para nós aí. Então, o que a gente teria para falar assim da máquina hoje, a facilidade operacional dela é muito fácil. Aqui é um pouquinho de conhecimento, a gente trabalha uns 2 dias aí ensinando o pessoal, mas fica show de bola aí a máquina. Então, aqui a máquina com sobe, desce, uma chave, um vão, 1,60 de mão livre, né? E a gente tem uma altura menor das barras aí, ok? Pessoal, continuando sobre o sistema de pulverização da máquina, como foi dito no início, né, a gente tem um tanque de produto de 4.000 litros, tendo um incorporador de 35 litros, um lava-frasco, chamado lava-frasco. Os registros aqui são uma explicação básica para entender como funciona, é bem fácil, são muito poucos registros. No primeiro registro, a gente seleciona ou tanque de calda ou tanque de água limpa, ou para baixo, a ponta da flecha, é o lava-filtro principal. O do meio, ou é barra, ou é lavagem do tanque. Essa máquina tem um agitador ali, sob pressão, na parte superior do tanque, com a bomba ligada e ele posicionado, vai jogar jato de água para lavar as paredes do tanque. Ou barra, ou lava-tanque. E no terceiro registro é ou barra, ou incorporador. Então, selecionando o incorporador, tanto tanque de calda ou tanque de água limpa, vai vir para o incorporador da bomba ligada. É bem simples. Aqui nós temos um registro aqui atrás, não vai dar tá escuro para ver, mas ele é 2 vias, para cima ou para baixo. Para cima, ele vai vir água para lavar o frasco sujo de produto. Então, com a bomba ligada, colocou o produto com a tampa para baixo aqui, já vai vir pressão rodando aqui sobre esse pino, lavando e a água retornando para o incorporador. Abrimos o registro, com a bomba ligada, já é por sucção, já vai sugar para dentro do tanque. E caso, para fazer a mistura de produto em pó, selecionamos o registro para baixo, vai sair a água aqui no chuveiro, aqui, ó, nas paredes do incorporador, que vai efetuar fazendo a mistura e deixar o registro um pouco aberto, já vai sugando a água bem rápido, uma facilidade bem maior. Então não é difícil, né? Eu acho que o sistema de pulverização é bem fácil, bem simples de pegar. Além da tecnologia que a máquina tem, a facilidade operacional, o conforto, entre isso tudo, foi uma revolução, como eu disse, no cenário de pulverização. Lembrando aí, pessoal, como o Alexandre comentou, a gente tem bastante questionamento, a gente trabalha aqui com bastante produtos em pontos, né? Então, além de a gente ter a lavagem interna do tanque lá, com um clique no monitor, além da gente ter os hidrojetores ali, que são próprios da bomba, que são os hidráulicos, a gente tem um mecânico, que ele é uma hélice a mais dentro do tanque, que ajuda a gente a facilitar a mistura da calda lá, para ficar uma calda bem homogênea ali, não ter problema de estar entupindo nada do sistema lá, certo? Então, você também está demonstrando aqui, pessoal, a facilidade também para a gente poder ter acesso na máquina. Então, não tem muita coisa, só alguns grampinhos a gente tirou, a gente consegue ter um acesso legal na máquina para a gente estar trabalhando aí, e fazendo limpeza de filtro e do sistema em geral aí, ok? Sim, aqui está escuro, não dá para a gente direcionar bem, mostrar, mas a parte hidráulica, o sistema elétrico, tudo bem separado.
E a facilidade do filtro, da limpeza de filtro, agora a barra está alta, mas é que como o sistema é recirculante e é bico a bico, não tem 7 filtros, como um para cada seção, que as máquinas geralmente tem 7 seções. É um filtro para a barra inteira, um filtro para a barra esquerda inteira e um para a direita, e um filtro para a barra traseira. Então fechou o registro ali, desenroscou o filtro, limpou, lavou, coloca o filtro de volta, abre o registro e está pronto para trabalhar. E outra coisa importante também, o Juninho já comentou sobre os fluxômetros, tem um fluxômetro na saída para as barras e um fluxômetro para o retorno. Então está o tempo todo calculando o tanto de água que está saindo e o tanto de água que está retornando, para não dar diferença nas taxas. Vamos lá, aqui. Então, pessoal, hoje a gente vendo aí, ficou uma máquina que ficou diferenciada no mercado aí, né? Então, a gente queria falar um pouquinho do que ela proporciona no campo para a gente, para vocês aí, a facilidade operacional, o conforto que essa máquina está dando, certo? Fica um conforto legal para o operacional, né? Então, hoje a gente tem uma estabilidade de barra muito grande, porque o meu diferencial, né? A parte de bolsa de ar da máquina não é fixa no chassi. O chassi é fixo em cima dela e abaixo dela vem a parte de eixo, né? Então hoje a gente tem uma flexibilidade boa. A máquina mexe um pouco, mas as barras ficam estáveis, né? Além disso, a gente também tem a parte da bitola, né? Então são bitolas hidráulicas. A gente coloca a largura que desejar trabalhar, com apenas 2 cliques lá dentro, você abre a bitola no tamanho, na distância que não vão precisar para estar trabalhando, tá? Então, é uma máquina hoje que a gente está aí para apresentar para vocês, ganhar o mercado, vem sendo bem diferenciada aí, com uma alta tecnologia embarcada. Então, vamos dizer, hoje a gente quase não tem mais cabo nessa máquina. São particularmente tudo parte de sensores, né? Então, cabo zero. Então, é tudo chicote e sensores que fazem todo o processo aí de pulverização e tudo mais do sistema aí, tá? Lembrando, pessoal, também que além desses todos os cuidados da máquina, a gente tem poucos pontos de modificações, né? Então, a máquina é bem fácil de modificação, manutenção bem simples, bem básica de toda a máquina, facilitando o operacional e tanto para quem faz manutenção aí da máquina. É uma máquina robusta e hoje a agricultura de precisão a gente fala de investimento, produção e depois vem a colheita dos lucros, né? Então a máquina com sobe e desce, se eu otimizar a aplicação, talvez a aplicação que fazeria aérea, né, de avião, vai fazer terrestre, via barra, com todo esse tecnologia, todo esse investimento que a máquina dá, o giro inteligente, diminuindo o amassamento, já é lucro, diminuindo o amassamento das plantas. A parte estrutural da máquina, dá para ver que é bem robusta, as canelas que mudou muito, de ferro fundido puro. Então, eu acho que é isso sobre a nossa máquina. A gente vai dar uns minutinhos para dar outras palavras aqui. Bom, pessoal, assim, não foi aquela live 100% imediata para apresentar a máquina para vocês aí, mas a gente quis passar um pouco da tecnologia que a gente tem no mercado aí, em breve virão mais aí. Então, essa é nosso Imperador 4000 aí, né? Então, uma máquina que para todos verem aí, está à disposição, pessoal. Podem ir na loja, venham conhecer a loja, venham conhecer nossos equipamentos. A gente está com várias promoções. Então, não é só 4000, em geral, todas as máquinas, a gente tem uma alta tecnologia em todos os equipamentos nossos e excelência no 4000 aí.